qualificado para falar sobre escatologia. Isso, com certeza, né? Se fosse história, até podia me aventurar. Então, eu só quero parabenizar os dois grupos de verdade, porque isso me traz muito orgulho de a gente estar num grupo de tão poucas pessoas, mas de pessoas que abnegadas a estudar e além, avançar. Essa é a minha palavra para vocês, porque vir aqui e fazer um debate que vocês fizeram, não é o intuito de ganhar o debate. Nem dá, porque talvez essa discussão aí fosse a mesma coisa do calvinismo e do arminianismo, né? É o mesmo, né? Vai ficar N situações, nós não vamos chegar a conclusão nenhuma, talvez há possibilidades, e as possibilidades ainda são bíblicas, e isso nos anima a se debruçar nas Escrituras para ter esse tempo verdadeiro de aprendizado. Então é isso que nos motiva a estarmos aqui, talvez sacrificando o nosso dia, sacrificando a nossa noite, né, de descanso, de alguma diversão, porque esse é o intuito. Eu vou ter que fazer uma palestra sábado e falar da relevância da teologia para a igreja. Fundamental. Não é relevante, é fundamental que um cristão saiba o mínimo básico para que poder, nesse mundo, discursar, falar da sua posição, falar da sua fé, falar do seu crescimento. É por isso que nós batalhamos no IBBC. O IBBC tem esse intuito, não tem intuito de graduar ninguém, de trazer uma graduação acadêmica. Outros cursos fazem isso melhor do que a gente tem ciência disso. Nosso objetivo é estudar as Escrituras, por isso que o IBBC é Instituto Bíblico. Se fosse uma outra coisa, seria, se fosse ia ter F, aí, U, universidade, né? E esse não é o nosso intuito. O nosso intuito é ser um instrumento de Deus para o crescimento das pessoas. Quero dizer também que vocês precisam atentar para algumas coisas, né? Chico Lang ali da mesa é uma beleza, né? Tenho dito, ele bate na mesa e acabou. Mas a gente precisa entender num debate a desarmar o oponente. Isso só se aprende como? Com raciocínio. Por exemplo, vou dar dois exemplos aqui. 1 Tessalonicenses 2, o último versículo lá, que vocês falaram sobre santidade, né? Que eles colocaram, não sei que grupo colocou, sobre santidade. Uma prerrogativa de santidade. Santidade, ela não vem nem posta e nem depois. Isso não é prerrogativa nem para antes, nem mesmo porque se não houver santidade no céu, o céu está corrompido. Então, santidade é um atributo divino que Deus divide com nós. Essa é uma primeira questão que seria facilmente, por uma questão lógica, uma questão de raciocínio, poderia ser jogada para outro grupo e desmontado aquela pergunta. A outra pergunta foi a questão do tempo, que foi dito aí, o tempo kairos. Todo mundo sabe que kairos é um tempo atemporal, que está no domínio da divindade, no domínio de Deus. Essa pergunta também seria muito facilmente desmontada pela questão do cronos, já que vocês colocaram kairos, a outra parte poderia desmontar facilmente na questão do tempo cronos. Se não está cronos, então não temos como precisar nem antes e nem depois. Se está colocado kairos, o tempo já foi dito e está na soberania de Deus. São duas questões que eu peguei ali, simples de desfazer, de inverter. Então, para um debate. São coisas que vocês vão pegar com o tempo. E eu acredito assim, para encerrar agora mesmo, dentro do que a gente falou aqui, agora é de verdade, encerrar. Não há forma melhor de nós aprendermos a palavra de Deus do que fazermos o que fizemos hoje aqui. Debater. Não há forma melhor.
certamente está marcado no coração de vocês, daqueles que entraram esse ano, daqueles que já estão concluindo, né, Cláudia, que estão no final, vai ficar marcado no coração de vocês. Essa experiência de poder questionar, mesmo que não sei, não que eu falo, não vai dar para defender, mas vamos ter que achar que temos que defender e vamos lá e vamos pesquisar em cima disso aí. Não há forma melhor de aprendizado do que o debate, do que o embate. É por isso que o cristianismo está cada vez mais se definhando no Ocidente. Porque nós tínhamos mentes brilhantes que estavam na academia, que estavam interessados em defender a fé genuinamente e debatiam, faziam debates na BBC, faziam debates, né, em jornais, iam para as tribunas e conseguiam desarmar os ateus, os cientistas, e conseguiam, ou pelo menos se não desarmavam, pelo menos ficavam em pé de igualdade com essas pessoas. Hoje, infelizmente, nós estamos aquém. Qualquer coisa que é falado, nós engasgamos para ter um posicionamento. Por quê? Porque falta esse debruçar na palavra, no jornal, a internet, os mecanismos de comunicação, e nós podemos fazer parte com a Bíblia e com esse amparo que temos para debatermos situações que é do nosso cotidiano, que nós vamos enfrentar na academia, vamos enfrentar em casa, vamos enfrentar no boteco, né? Lá com aquele ateu, mas até mesmo. Nós somos onde o pecador está. E às vezes, veja, que coisa antagônica, nós não conseguimos discutir com filosofia de bar, gente que faz uma conotação, fala, nossa, onde tirou isso daí? E nós não sabemos nem ter, não, mas isso não é assim, é desse jeito e tal, tem argumentação. Então, esse tempo que nós levamos hoje, acredito que na argumentação vocês cresceram muito mais do que se ganhou ou perdeu o debate, ou se teve isso, ou se teve aquilo. Eu acho que foi um tempo excelente. Parabéns, professor Fontenay, muito me honra ter como professor aqui. Isso não é um jargão, isso é uma verdade, uma expressão do meu coração, como o pastor Carlos Eduardo. Obrigado, irmã, que mediou. E que nós cresçamos em tudo, né? Cresçamos na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? O Roberto falando, né, sobre o debate, me lembrou a trajetória final do apóstolo Paulo. Chegaram os homens e falaram assim: nós vamos te matar e nós vamos te condenar. Esse homem passou anos fazendo a sua defesa e ninguém conseguia julgar ele de uma forma injusta, porque ele sabia o que ele estava, o terreno que ele estava pisando. E nesse tempo de debate ele foi ganhando almas para Cristo. E mais, boa parte dos textos que nós temos está sem dúvida nenhuma ligado a essa defesa que foi feita. E se hoje nós temos a Bíblia na mão, boa parte do Novo Testamento, a gente pode lembrar do debate do apóstolo Paulo. E no final ele foi morto de forma injusta, não tinham argumentos para matar ele, fizeram de forma injusta. Esse era o propósito também de Deus na tribulação de Paulo, porque quando disse: não, pode ficar tranquilo que eu vou mostrar para esse rapaz o quanto ele tem que padecer por causa do meu nome. Mas nesse caminho de debate, Paulo foi deixando pessoas derramadas aos pés de Cristo, convencidas com o argumento dele. Então, a nossa função não é só aprender mesmo e falar: poxa, que bacana, guardei no coração. Não, é ir para frente, debater, e nesse meio caminho alguém ouve e fala: puxa vida, que argumento bom. De que Jesus que ele está falando? É do nosso Deus que nós estamos falando. E através disso nós ganhamos alma. Então foi excelente o comentário do Roberto, porque e é isso, a nossa função como estudante tem que ser essa mesmo, de deixar essa semente plantada no coração. O Espírito Santo é que vai dar o crescimento, mas a gente joga. Se Deus te der 2 sementes na tua mão, você souber bem esse assunto e mais alguns assuntos elementares da Bíblia, é o que você vai ter que semear nos corações que Deus vai colocar diante de você. Pastor Carlos Eduardo. Depois eu gostaria, no final, depois que apagasse as câmeras, porque isso não pode ser postado, né?
cabeças podem rolar. Eu gostaria que cada um me disse o seu parecer. Inclusive o meu. A minha igreja é pré. Eu sou pós. A paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Paulo diz aos Coríntios, lá na sua primeira carta, no seu primeiro capítulo, que os espirituais falam de sabedoria espiritual entre si e desvendam os mistérios profundos de Deus, porque só quem tem o Espírito Santo pode desvendar as profundidades de Deus. É o que está acontecendo aqui hoje, é o que tem acontecido nesse instituto. Professores usados pelo Espírito Santo, alunos preparados pelo Espírito Santo, debatendo sabedoria espiritual. Então eu já agradeço a Deus que isso se dê e que tenhamos chegado a esse debate, porque o outro fator para o qual eu quero chamar a atenção é que o debate encurta o caminho. Eu diria a você que 10 anos de vida sem a defesa da fé não corresponderá para você a um mês na necessidade da defesa da fé. Porque só crescemos naquilo que defendemos. Só crescemos naquilo que resguardamos. Então, fora daquilo que defendemos e daquilo que resguardamos, o crescimento é absurdamente lento e improdutivo. Então, o debate foi descoberto pelas grandes empresas, pelas grandes faculdades, por todos os grandes movimentos. O debate propicia um crescimento infinitamente mais rápido e mais profundo, porque é na divergência é que surge a necessidade do acordo, e é em encontrar esse acordo que se dá o crescimento. É naquela posição que aquele que se pôs adversário do meu pensamento, é naquela posição que ele pôs e que eu não esperava, é que eu vou para casa me enriquecer para tentar solucionar o que ele me deixou hoje chupando o dedo. Não, por hoje ele me pegou, mas eu vou me preparar no próximo debate, eu pego ele. É nessa ida para casa que eu vou crescer mais do que os meus 10 últimos anos de leitura da Bíblia, porque agora eu vou com um foco e com a necessidade de uma defesa onde eu estava desguarnecido. Então, o debate é maravilhoso nesse aspecto. Vocês estão de parabéns, pastor Walter Ney, é um especialista nessa motivação de aprendizado, de crescimento. Tem um pouco que eu tenho de experiência de amizade, tenho visto que ele é um especialista nessa área, e aí hoje está esta prova. O pessoal veio afiado, parece que teve gente que subiu na mesa mesmo. E eu quero dizer a vocês que sempre ficará barato. Nos primeiros concílios da Igreja Católica, né? Nós temos aqui, eu não sou especialista, nós temos um professor de história. Uma posição podia custar muitos socos. Uma posição podia custar a morte, muito sangue, né? Custou muito sangue. Então aqui a gente às vezes até levanta o tom, interrompe o outro que está falando, então está ficando barato, né? E está havendo muito crescimento. Eu quero finalmente só colocar para vocês que essa questão, irmãos, da vinda de Jesus, ela precisa, eu creio que ser enfocada desse ponto de vista, sem colocar uma posição ou outra, pré ou pós. A questão é que a volta de Cristo se dá de duas formas. Eu sei que estou chovendo numa olhada, mas é necessário nos lembrarmos. Eu estou vindo de um culto e Jesus voltou lá nesse culto. Jesus voltou ontem. Não teve tribulação nenhuma, grande tribulação, mas ele voltou.
Não voltou para mim, não voltou para vocês. Mas voltou para um rapaz que estava numa moto. O carro bateu na moto, ele caiu e teve hemorragia interna em todos os seus órgãos do aparelho digestivo. Teve 7 paradas cardíacas, na 7ª faleceu. Jesus voltou para ele. Se ele está esperando o arrebatamento ou não, o problema é que Jesus voltou para ele ontem. Então, esse debate ele é muito produtivo, muito saudável, mas não nos esqueçamos. Para a maioria de nós, se não para todos, Jesus é pré-tribulacionista. E os carros estão aí na rua doidos para atropelarem nossas motos. Então, irmãos, não importa a situação que tenhamos, todos os dias são de profunda comunhão com o Senhor e no Senhor. Porque Ele pode voltar para mim na volta para casa. Então, depois a gente fala da posição da gente. Eu tenho uma posição assim, já assentada em meu coração. Mas independente dessa posição, eu sei que é muito válido, foi muito sábio. Eu queria poder cumprimentar, abraçar esse homem, que lá na igreja, não vou lembrar agora a igreja, talvez os irmãos vão lembrar. Ele mandou colocar lá na placa, na porta da igreja dele: Jesus está prestes a voltar, mas volte você para Ele hoje. É a Paz e Vida. Né? Tem uma igreja que está escrito isso. É a Paz e Vida. A Paz e Vida. A Paz e Vida. Aquele homem, eu queria encontrar com esse homem e abraçar ele. Tá bom. Jesus vai voltar pós-tribulação. Mas o importante é, eu estou voltado para Ele hoje, porque se Ele voltar para mim hoje, volte para Ele antes, é uma coisa assim. Isso. Esse rapaz, só concluo minhas palavras dizendo que esse rapaz é de família cristã, foi criado na igreja, e eu perguntei para a tia dele em que situação ele estava com o Senhor. Traduzam para mim o gesto que ela fez. Isso vale lá em cima? Que Deus abençoe. Amém. Amém. Bem, agora nós